Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Na nossa última conversa, nós fomos até a questão 188. A questão 188 está na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Está no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e é a última questão da seção, do pedaço desse capítulo, que tem como título a encarnação nos diferentes mundos. Só que nós fomos até a questão 188, mas deixamos de propósito para hoje a apresentação da nota que é colocada ao fim dessa seção do texto. E por que nós fizemos isso? Por dois motivos. Primeiro, porque a nota é muito extensa, ela tomaria muito tempo e ela suscita muitas reflexões. E o segundo motivo é exatamente para que a gente pudesse dar a devida importância a essa reflexão final apresentada por Allan Kardec, depois das questões colocadas em torno da encarnação nos diferentes mundos. Allan Kardec vai trazer para a gente um resumo das observações feitas por ele aos ensinamentos dos espíritos. E é um resumo que se reveste de uma importância grande para nós, porque ele vai tecer algumas considerações em torno do nosso planeta, do sistema solar e assim por diante. E por que a gente acha logo, em primeira mão, que essas reflexões são tão sérias? Primeiro, porque já está passando da hora da gente deixar de lado essa ilusão de que nós somos os seres mais perfeitos da criação divina. Enquanto espíritos, no momento que a gente está de entendimento, no grau de aprendizado que a gente está, a gente pode até entender dessa forma. Mas nós estamos muito longe desse nível de perfeição. Com relação ao planeta Terra, talvez, a gente acredita nesse momento, que em termos de complexidade, nós seríamos os seres mais perfeitos da criação terrena. Só que falar isso com relação ao universo é um pouquinho de orgulho e vaidade demais, até para nós. E exatamente por isso, Kardec vai elencar uma série de questões que foram sendo recolhidas das variadas comunicações recebidas por ele ao longo dos anos de estudo e dadas pelos espíritos em lugares diferentes. Muitas referências dessas comunicações são colocadas na Revista Espírita, publicada pela Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Então vale a pena consultar e estudar de verdade, porque os textos, as mensagens colocadas na Revista Espírita, elas trazem muitas informações que a gente vai dizer assim, quase que paralelas à codificação, não no sentido de opostos, mas no sentido de complementos, que ajudam a gente a entender o processo de codificação mesmo, feito pelo nosso grande codificador. Muito bem, Allan Kardec começa o seguinte: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, de todos os mundos que compõem o sistema solar, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Então, do nosso sistema solar, a Terra é um dos planetas onde os habitantes são menos adiantados, tanto no que se refere à constituição física, quanto no que se refere ao avanço moral já alcançado pelos espíritos que aqui habitam. Pelas notícias que foram sendo recebidas, muitas vezes em evocações e outros elementos assim, eles foram conhecendo outros planetas. E aí ele segue. Marte lhe estaria muito abaixo. Marte ainda é um pouquinho menos adiantado do que nós somos, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. Na Revista Espírita a gente tem, por exemplo, comunicações de alguns espíritos que reencarnaram aqui na Terra e que tiveram a oportunidade de ir para mundos superiores ao nosso, que estariam naquele momento, que estavam naquele momento, aliás, vivendo em Júpiter. E eles vêm trazer as notícias de como que era a vida naquele planeta, de como que era a própria constituição física deles, de como é que era o comportamento das criaturas, daqueles que habitavam o planeta Júpiter. Mas ele continua. O Sol
Não seria mundo habitado por seres corpóreos, no sentido de que não é um lugar criado para que seja um espaço de experiência reencarnatória de espíritos em processo evolutivo. Não é assim. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. E aí a gente vai entender de que tipo de espíritos superiores que ele está dizendo. Os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Emmanuel traz, através da mediunidade de Chico Xavier, notícia de alguns eventos, na verdade 2, se não me engano, em que os espíritos responsáveis pela direção dos planetas do sistema solar teriam se reunido no Sol para deliberar, para decidir coisas que seriam do interesse de todo mundo. Ah, Rogério, mas por que é tão importante assim que eles se reúnem? É tudo tão distante um do outro? Pois é, né? Vocês já pensaram na quantidade de lixo que a gente acaba jogando no espaço dessas naves que vão sendo, né? Deixa um pedaço de um lado, deixa um pedaço, turbina, isso e aquilo, e isso tudo gravitando em torno do nosso planeta e acabando, por vezes, por sair da órbita terrestre e vagando por outros espaços. Nada existe sem que esteja de alguma forma conectado. As nossas escolhas, elas acabam interferindo nas escolhas das criaturas à nossa volta, da mesma forma que as escolhas da humanidade terrena como um todo acabam interferindo também e influenciando os seus vizinhos planetários. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Então, assim, vamos imaginar que todas as estrelas, elas estão numa condição um pouco semelhante. Vamos pensar no que seria como se fosse uma sala de reuniões da diretoria de uma grande empresa. O Sol ele tem, né? Ela, enquanto estrela, ele tem um pouco dessa função. De lá, quando são decididas as questões, os cristos planetários, ou vamos falar de outra forma, os governadores de cada um desses planetas, eles acabam enviando através do fluido cósmico universal, da mesma forma que as ondas do rádio se propagam no ar, as ordens necessárias para o desenvolvimento, para as decisões que precisam ser tomadas num planeta ou em outro. Ele ainda coloca outras considerações com relação a esses planetas. Por exemplo, o volume, o tamanho de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. O que ele está querendo dizer? Que o fato de um planeta estar mais próximo do Sol, que é exatamente, né, esse lugar onde se reúnem os dirigentes do nosso sistema, o fato do planeta estar mais próximo não significa que automaticamente aquele planeta seja mais evoluído. Não é assim que a coisa funciona. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Na Revista Espírita cita alguns desses exemplos. Se não me engano, eu lembro de algumas reportagens, por exemplo, em torno da arte, falando de Mozart e Beethoven. Que se a gente for olhar à primeira vista, a vida deles não tinha nada de moralmente fantástico, apesar do desenvolvimento que eles já tinham conseguido fazer no campo da música. Por isso que ele está falando, para alguns causa surpresa. Nossa, mas fulano ou ciclano está exatamente num dos mundos mais adiantados? E aí ele coloca, nisso nada há de surpreendente, desde que se atenta a que, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocavam no primeiro plano. A gente não tem como afirmar que talvez alguns desses grandes
missionários da ciência, das artes que estiveram aqui, não tenham saído de lá para vir aqui ajudar a gente a caminhar um pouquinho mais rápido e que quando terminaram o trabalho voltaram para lá. Como se fosse assim uma viagem de trabalho, talvez. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias em que se melhoraram. A gente não tem como saber o quanto que as pessoas, o quanto que os espíritos conseguem evoluir ou conseguiram evoluir de uma existência para outra. A gente tem narrativas que a gente acompanha de espíritos que às vezes vieram falindo, caindo em várias encarnações e que de repente deram um salto, como se tudo aquilo que tivesse sido ensinado para eles finalmente tivesse germinado, né, naquelas criaturas. Então Kardec está chamando a atenção disso. Será que talvez esses que a gente acha aqui que não mereciam tanto, pelo menos do padrão, né? Não são criaturas tão fantásticas, tão maravilhosas. Será que talvez eles não sejam missionários que vieram de lá para cá, passar um tempo, ensinar alguma coisa? Ou mais, como é que a gente pode dizer que daquela encarnação que a gente conhecia, para essas notícias que eles estão dando agora, não tenha transcorrido um tempo que foi muito bem aproveitado por eles, para eles se vencerem? Questões para se pensar. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Ah, mas quem disse que esses que falam que são selvagens são realmente selvagens? Kardec está muito equivocado com essa leitura. Vamos devagar um pouquinho. A gente não pode esquecer que esse, né, era o termo normalmente utilizado, era a fala comum à época de Allan Kardec. E brincamos no outro dia comentando o seguinte: a menos que a gente resolva também pegar a Bíblia e mudar todas as falas que estão fora de contexto atual, ditas pelos profetas, por aqueles que escreveram os livros do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a leitura que a gente faz das passagens. Àquela época de Kardec, acreditava-se que os aborígenes, esses ditos selvagens, os indígenas, algumas tribos mais próximas, né, desse modelo primitivo que a gente entende, estariam no início do processo civilizatório, enquanto que essas grandes cidades estariam já no topo desse desenvolvimento. Com o passar do tempo, fomos construindo outros tipos de leitura, mas a dúvida dele é pertinente. Como é que a gente pode afirmar que lá em Júpiter não existe uma distância tão grande entre alguns tipos, como existe aqui também, vou colocar de outra forma, entre um santo e entre um assassino que matou milhares e milhares de criaturas numa guerra qualquer? Então, da mesma forma, ele coloca isso daí, né, para a gente entender que da mesma forma que acontece aqui, pode ser que esses que estão dizendo que agora vivem em Júpiter são, na verdade, alguns daqueles que não estão na condição dos mais evoluídos dentro daquele planeta. É importante a gente não esquecer isso. Ele segue ainda. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. Ele ainda continua. As condições de longevidade não são tão pouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. O tempo de vida de um ser encarnado aqui na Terra não necessariamente é o mesmo tempo de vida de espíritos encarnados em outros planetas. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Esse espírito que foi evocado, que tinha desencarnado há alguns anos, ele veio numa reunião mediúnica, na época de Kardec, e ele disse que já fazia 6 meses que ele estava encarnado num planeta, que ele citou o nome, mas que era um planeta desconhecido, daquele grupo de pessoas, desconhecido nosso ainda naquela época. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse, tinha 6 meses nosso, né, 6 meses do tempo da Terra, que ele estava encarnado lá. Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais.
Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Encerrando, essa nota, Kardec coloca o seguinte: muitas respostas análogas, semelhantes, foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Não tem nada nessa narrativa que possa ser considerada do tipo assim, viagem, loucura e etc. Não verdadeira. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Aliás, é normal da gente ouvir dizer, que entre os filhotes da Terra, os seres humanos são aqueles que são mais dependentes. Muitos outros filhotes, vamos entender dessa forma, eles conseguem se desenvolver e atingir o que seria a fase adulta da sua espécie num tempo muito mais rápido do que aquele que nós conseguimos atingir. Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. A gente não tem uma noção assim muito clara ainda de qual é o máximo de desenvolvimento que a gente precisa chegar a ter. Bem curto de vista, do tipo assim, bem limitado, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Não dá para a gente usar toda a medida da criação divina partindo da nossa existência como sendo parâmetro, como sendo régua. Existem muitas outras possibilidades além daquela que é representada pela espécie humana. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Será que a única coisa que Deus pode fazer é construir o homem ou criar o homem em 7 dias? Será que não é possível imaginar um Deus que consiga construir um universo todo baseado em leis matemáticas, físicas, químicas, que possam, servir de base para essa orquestração que é o universo inteiro? O homem é superior a Deus? O homem consegue fazer cálculos matemáticos que Deus não consegue? O homem consegue pensar e imaginar o Big Bang e Deus não consegue? Só para a gente pensar. Nós ficamos por aqui e agora sim, na nossa próxima conversa, nós vamos entrar na seção do texto que tem como título Transmigrações Progressivas. Beijo para vocês.